Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise das mensagens expressas nas manifestações dos dias 13 e 15 passados. Apenas 2 meses depois da posse no segundo mandato, foi o que vimos. A presidente Dilma é alvo de clamor de centenas de milhares de brasileiros que foram às ruas protestar e expressar anseios. Hoje entrevisto o cientista político Cláudio Couto, professor do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado a você, Maria. Vamos começar falando da relevância política dessas manifestações, tanto do dia 13 como do dia 15. O que é que realmente importa? Quantos eram? Quem eram? O conteúdo do clamor? Eu acho que tudo importa. Se a gente tivesse, vamos começar pelo fim, o conteúdo do clamor que tivemos, mas tivéssemos poucas pessoas na rua, isso não teria a mesma relevância. Então, levar um grande número de pessoas à rua, essa proporção que se levou, um número que foi comparado à campanha das diretas, portanto maior até do que o que se viu no impeachment de Collor, ou do que o que se viu depois nas jornadas de junho, segundo pelo menos o levantamento da Datafolha em algumas cidades, como São Paulo, é alguma coisa muito significativa. Claro que importa também quem foi. Várias pesquisas mostram que os que foram já eram, de alguma maneira, os que não tinham simpatia pelo PT, na sua grande maioria. Aqui em São Paulo, 80%, no dia 15, eram eleitores de Aécio Neves. Mas isso não importa muita coisa. Mas era mesmo? Segundo o Datafolha, sim, Segundo o Datafolha, acho que 82%. Majoritariamente, como disse o ministro. Exato. Mas isso é normal. Agora, o ponto é, foram às ruas. Podiam ser eleitores e não irem às ruas. Se foram, é porque havia uma insatisfação muito grande que foi expressa agora. Ou seja, já havia motivação. E cá entre nós, todos que vão à rua em qualquer tipo de manifestação votaram em alguém. Claro que o fato de votar na oposição explica boa parte disso, mas não explica toda essa intensidade que a mobilização teve. Agora, falando da mobilização, nós notamos uma grande diferença. A mobilização do dia 13 foi aquela clássica de entidades da sociedade e com apoio do PT, que são aqueles que são craques para a mobilização e que tem uma história nesse sentido. A do dia 15 não. Ela aconteceu de uma forma através da internet, convocações pelo WhatsApp, sem liderança política, com apoio do PSDB, mas foi uma coisa mais espontânea. O que é que isso significa em termos políticos para a vida do país? Olha, aí eu acho que é uma grande novidade, Até há um comentário breve que eu fiz no Estadão, que saíram lá várias pessoas comentando, eu fiz um deles. Eu acho que uma das novidades maiores dessa manifestação é o fato, primeiro, eu até faria uma nuance no que você falou, há liderança sim, há uma liderança política, que não é uma liderança partidária, mas é uma liderança política. Movimentos como o Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua, Revoltados Online, que foram boa parte dos que organizaram a convocatória para essa manifestação do dia 15, são novas lideranças. São lideranças, pode-se dizer... São esparsas ou já são significativas? Eu acho que são esparsas porque ainda você não tem uma articulação tão integrada, inclusive existem muitas diferenças e até rivalidades entre essas lideranças, mas elas são lideranças da sociedade civil. E eu diria que há um outro fator que é importante observar do ponto de vista ideológico. Você chamou a atenção para a manifestação do dia 13, da CUT, do MST, de várias organizações ligadas ao PT. Além de serem organizações mais estruturadas, estamos falando de sindicatos, o MST é um movimento que está há muitos anos, nós temos também o fato de que são organizações de esquerda. E a esquerda protagonizou no Brasil, desde a abertura democrática, a maior parte da liderança das grandes mobilizações de rua. Nós não tivemos mobilizações de rua da direita, de políticos vinculados à direita. A última vez que a gente pode dizer que havia uma manifestação liderada pela direita política, eu não falo em direita partidária, porque eu acho que não é o caso ainda, nós tivemos, foi em 64, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa foi a última grande manifestação de massas convocada pela direita. Só que o importante ela pode até ter sido convocada e liderada pela direita, mas ela ultrapassou essa fronteira ideológica. Muita gente que estava na rua não se identifica como sendo de direita, ou pertence a uma organização de direita, ou votaria em candidatos de direita. Há 80 que votaram no Aécio, mas havia muita gente ali que votou na própria Dilma, quando se sai de São Paulo também. Então, na realidade, o preocupante para o PT e para o governo, e para aqueles que lhe apoiam, é que eles perderam, de certa forma, esse monopólio
monopólio da capacidade de liderar grandes manifestações de rua, justamente para os seus adversários ideológicos. Bom, e agora o alvo, né, do protesto. O termo diálogo foi repetido várias vezes pelos ministros no próprio domingo, pela presidente Dilma ontem. E a presidente mudou o jeitão dela de falar. Ela saiu da defensiva, ela reiteradas vezes falou, pregou a humildade e se disse aberta ao diálogo. O que é que sinaliza essa mudança na comunicação da presidente e hoje também de quem a cerca? Ministros e do próprio vice-presidente da República? Olha, eu acho que sinaliza, primeiro, que ela acusou o golpe, né? Era muito difícil não acusar o golpe, dada a dimensão das manifestações. Segundo, que parece que ela começa a perceber que realmente tentar algum diálogo é necessário. Diria até que tem uma coisa mais sintomática do que essas declarações. Declarações são fáceis de fazer. É o fato dela voltar a chamar para dentro do núcleo duro político do governo, o PMDB na figura de Michel Temer. Mas isso quer dizer que ela entendeu o recado das ruas? Significa, eu diria, primeiro que ela sentiu o golpe. Se ela entendeu o recado, acho que ainda é muito cedo para dizer. E eu diria até mais... para identificar o recado? Identificar, dá para identificar, porque havia uma segmentação nos anseios expressos. Olha, acho que há uma segmentação, havia de tudo, havia gente se reclamando contra a corrupção sem pedir o impeachment de Dilma, havia gente pedindo impeachment, havia gente até pedindo golpe militar, que era uma minoria, mas existia. Eu diria que eles ocupam para essa manifestação o papel que os black blocs ocupavam para as manifestações anteriores. Eles não são os mais importantes, mas eles são os que chamam mais atenção, esses extremos. Havia de tudo. Agora, me parece que um recado era claro, é uma perda de paciência de boa parte da população com o governo e com o PT, que personifica o governo porque é o partido mais importante da presidência, é o partido com mais identidade. E essa perda de paciência com o PT, o governo do PT, sim, o tal do antipetismo, é decorrente de um desgaste natural de um partido que já está há muito tempo no poder, ou os escândalos que envolveram lideranças importantes do PT atingiram duramente também o partido? Eu acho que são as duas coisas e eu acrescentaria uma terceira. É um desgaste que se aprofunda também pela incapacidade que o PT tem tido de fazer publicamente uma autocrítica. De mostrar que errou, reconhecer os seus erros, apontar que efetivamente vai tentar corrigi-los, mas muitas vezes o que nós vemos é o oposto. É uma tentativa de algumas lideranças do PT de desqualificar os opositores, de desqualificar os que foram à rua, dos que foram falar em nome do governo. A gente viu até posições diferentes. Enquanto o ministro José Eduardo Cardoso tentava botar panos quentes, o ministro Rossetto atacava os manifestantes. Mas do lado do PSDB também desqualifica, claro, chama de petralha, também chama de ladrão. Não, e eu concordo. Tem de tudo. E eu acho que esse discurso... O que é isso 30 anos depois da democracia? Não, é péssimo, de volta no Brasil? Mas quem está na berlinda é menos o PSDB, agora é mais o PT. Então quem tinha que sair para a rua para tentar recompor era o PT nesse momento. Porque ele é que está na berlinda. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Uma boa noite. Obrigado.